Meu nome é Davi. Eu queria perguntar para você se você já pensou como seria viver num mundo que nossas atitudes não tivessem consequências, principalmente não tivessem consequências negativas para o mundo. Para fazer essa reflexão, eu queria contar a história da Sofia. Sofia é uma jovem que mora no interior com sua família, pai, mãe e dois irmãos, e eles vivem de agricultura, são agricultores familiares, e desde sempre a família dela foi de agricultores familiares. Sofia sempre foi uma menina sonhadora que acreditava no poder da educação. Quando ela estava quase no fim do ensino médio, a família dela infelizmente começou a enfrentar problemas com a terra, porque eles estavam plantando, mas a produtividade estava cada vez menor e os prejuízos cada vez maiores. O pai dela já estava gastando quase todo o dinheiro que ele ganhava com fertilizante e nem assim ele conseguia fazer aquela terra se tornar fértil. Teve uma vez no caminho da escola que a Sofia passou por um homem que se dizia agrofloresteiro. Ela nunca tinha ouvido falar dessa palavra na vida e ela perguntou para ele o que significava isso. Ele disse que ele era uma pessoa que ele fazia a natureza trabalhar a seu favor e que sabia utilizar bem os recursos que a natureza oferecia para a gente. Depois disso, ela começou a se questionar sobre sua família, que também sempre viveu da terra, só que hoje em dia parecia que a natureza estava sendo mais uma inimiga, porque ela não estava provendo eles como antes ela provia, com recursos, com colheitas e todo esse tipo de coisa. Então ela pensou e decidiu que ela também ia aprender a fazer a natureza trabalhar a nosso favor, de que ela também seria uma pessoa aliada da natureza e para isso ela ia estudar o quanto fosse preciso para que ela conseguisse descobrir o que fazer. Com muito esforço, ela conseguiu passar na faculdade de agroecologia, só que para fazer o curso ela teria que se mudar e ir para a cidade grande. Então foi com muita dor no coração que ela chegou em casa, falou de se despedir dos pais, se despediu da mãe, se despediu dos seus irmãos, fez suas malas e foi em busca do conhecimento que ela precisava para ajudar a família. A tia dela, tia Ana, irmã do pai, assim que soube que a menina ia para a cidade, ela fez questão de procurar um emprego para ela e conseguiu para que ela pudesse se manter lá. A Ana buscou a Sofia no aeroporto, e então desde que ela saiu de casa foi uma experiência incrível, porque ela nunca tinha andado de avião, ela nunca tinha ido para tão longe da família. E no caminho para a faculdade, a Sofia ficou deslumbrada, porque ela viu prédios enormes, ela viu avenidas enormes, super largas, cheias de carros, milhares de pessoas, e ela estava encantada com tanta novidade. E com certeza a chegada na faculdade não poderia ser diferente. Foi um caminho de 1 hora de carro até a Sofia chegar na faculdade e a Ana levou ela lá para o alojamento e deu uma voltinha com ela no campus para que ela pudesse se ambientar, né? Para que ela pudesse conhecer e saber onde ela ia ficar. Quando ela chegou no alojamento que ela ia dormir, a tia Ana ajudou ela a desfazer as malas, ajudou ela a arrumar as coisas, deu um beijo na testa dela e falou: minha filha, eu confio em você, tenho certeza que você vai conseguir tudo que você veio buscar aqui. Só que antes de sair, ela tirou da mochila um comprimido e deu para ela. Falou: olha, aqui na cidade, como a gente está na época de frio, a poluição ela fica muito mais pesada. Então, provavelmente, como você não está acostumada, você pode ter uma rinite, você pode ter uma alergia e deu um antialérgico para ela. Então, ela foi, abençoou, falou: olha, minha filha, com certeza você vai conseguir. E foi embora. Então agora a Sofia que chegou lá uma jovem, uma menina, hoje ela se tornou de um dia para a noite uma mulher independente que precisava andar com as suas próprias pernas. Então no dia seguinte ela acordou com uma dor de cabeça muito ruim, acordou com espirro, acordou com uma rinite, logo de cara ela lembrou do comprimido que a tia dela deu. Então esse foi o primeiro contato que ela teve com as consequências do desenvolvimento que a gente tem, que traz esses benefícios, traz essas consequências que nem sempre são positivas. Logo no primeiro dia de aula, a Sofia teve uma matéria que se chama Ciências do Ambiente. Então o professor começa a falar sobre as principais causas da destruição ambiental. E logo de cara ele tocou no assunto agropecuária, desmatamento, queimadas e o crescimento populacional absurdo que não para de aumentar.
Então, a princípio, a Sofia ela não consegue entender bem, ela ficou em choque, porque ela pensou o seguinte: poxa, minha família sempre foi de agricultores, meus pais são agricultores, então como que a gente faz as três coisas da lista? Porque, assim, a princípio, quando a pessoa ganha uma terra, ela tem que desmatar a região, ela tira aquela vegetação nativa. Muitas pessoas elas queimam as terras para poder fazer pastagens ou para fazer lavouras. E tudo isso para alimentar as pessoas, que no caso é um número cada vez maior de pessoas que precisam ser alimentadas. Então a Sofia começou a se questionar, ela começou a pensar que alguma coisa estava errada. Porque como assim você plantar comida para alimentar pessoas é errado? Ela começou a pensar, tipo, a gente tem que fazer o quê? Então quer dizer que todos temos que morrer de fome? Já que fazer comida está errado, já que plantar comida é um prejuízo para o meio ambiente? Então ela começou nesse questionamento ela chegou numa conclusão. O que ela concluiu foi que, já que isso são coisas essenciais, já que a gente não pode parar de alimentar, já que a gente não pode parar de comer, já que a gente não pode parar de plantar, então tem alguma coisa que está fazendo com que essas situações se tornem insustentáveis. Depois disso, Sofia prometeu para si mesma que ela ia se dedicar a descobrir como tornar o trabalho que toda a família dela vinha fazendo numa coisa sustentável. Mas o que seria uma coisa sustentável? Uma coisa sustentável é uma coisa que você pode continuar fazendo, uma prática que você pode continuar fazendo sempre, provavelmente eternamente, sem trazer prejuízo para o meio ambiente, que é exatamente o contrário do que a gente vem fazendo hoje. Então, hoje em dia, a gente extrai, a gente explora o meio ambiente e não pensa numa forma de retornar aquilo que a gente usa para o meio ambiente. Então, ele começa a sentir falta. E a gente sente e vem sentindo há muito tempo as consequências desse tipo de atitude. Então, os meses foram passando, a Sofia continuou na luta, ela continuou estudando, dividindo a vida entre faculdade, trabalho, pesquisa, estudos. E foi indo na faculdade. Então, quanto mais ela vivia na cidade, mais a fala daquele professor dela fazia sentido. Porque ela lembrou daquele primeiro dia, quando ela chegou, que a tia Ana foi, deu um comprimido de antialérgico para ela e falou: olha, minha filha, aqui é muito poluído, então talvez como você não está acostumado, você pode ter uma alergia. Mas ela pensou: por que que eu preciso de um antialérgico, sendo que na verdade nós poderíamos não poluir para não ter que usar um antialérgico? Ela começou a se questionar por que, já que a gente se desenvolve cada vez mais, já que temos cada vez mais tecnologia, já que temos cada vez mais conhecimento, temos cada vez mais recursos, por que tantos moradores de rua? Por que cada vez mais miséria? Por que tanta fome? Por que tanto desperdício? Por que tanto estresse? Por que tantas brigas? Por que tantas guerras no mundo? Então a Sofia passou o curso inteiro focada em resolver esse problema. Até que um dia ela se tocou como ela poderia trazer a solução não só para a área dela, de agroecologia, mas também para as outras áreas, que seria a sustentabilidade. Então, o que seria trazer sustentabilidade para a sua área? Seria você você mudar uma conduta que hoje ela seria um ciclo linear, que é o que você pega, você extrai um recurso, você faz um produto, esse produto tem uma vida útil e você joga fora. Só que esse jogar fora, a gente não pensa como reutilizar esse recurso, como retornar esse recurso para a natureza. Então, muitas vezes, esse produto que a gente faz, a gente muda a composição dele, a gente cria um composto novo, que além disso, a maioria deles não é natural. Então, além de não ser natural, ele está numa forma que a natureza não sabe como voltar aquilo, ela não sabe como reutilizar aquilo. E nós, seres humanos, que fazemos o produto, nós não pensamos que um dia ele vai deixar de ser útil e que ele tem que voltar para o mesmo lugar de onde ele veio. Então, desde criança, até hoje, ela carrega essa vontade de aprender, ela carrega essa paixão por aprender e isso nunca mudou. E é claro que esforço mais dedicação não pode dar em outra a não ser o sucesso. E com a Sofia não foi diferente. Chegando no fim do curso dela, tudo começou a se encaixar, tudo começou a fazer sentido. Quando ela escolheu esse curso, que era o que a nota que ela conseguiu
permitia ela chegar, que seria o mais próximo que ela acreditava da solução que ela poderia trazer para a família, o que fez sentido para ela foi o prefixo agro do curso, agroecologia, porque agro remete à agricultura, que era exatamente o que a família dela sempre fez. Então, finalmente chegou a graduação da Sofia. Quando ela terminou o curso, ela tinha conhecido a ecologia, ou seja, a outra parte do curso dela. E a ecologia é o quê? A ecologia é uma ciência que ela estuda o meio ambiente e os seres vivos e como eles se relacionam. Não só seres vivos com seres vivos, mas também seres vivos com o meio ambiente, que seria a parte não viva, seriam recursos como água, minerais, madeira, o ar, todo esse tipo de coisa. Então, finalmente, Sofia se formou, chegou o dia da graduação dela. Ela fez um curso de 4 anos, ela sempre foi aluna de destaque, ela sempre se dedicou muito, ela sempre fez tudo para chegar naquele objetivo que ela prometeu para si mesma quando ela saiu de casa, que ela ia alcançar. Ela só voltaria para casa com a solução dos problemas que os pais dela estavam enfrentando. E como eu falei para vocês, a família dela, desde quando ela estava terminando o ensino médio, começou a ter problemas com a terra. E ao longo desses 4 anos, eles continuaram com as mesmas práticas e os problemas foram só piorando. A crise só aumentou, então eles estavam tendo dificuldade financeira, estavam tendo dificuldade de recursos, de infraestrutura. Eles, muitas vezes, os pais dela comiam menos ou não matavam sua fome para poder alimentar melhor os filhos, os irmãos mais novos que ela tinha. Então ela se formou e foi em busca e foi levar para casa essa solução. Então, finalmente, depois da graduação, Sofia pegou um avião, pegou um ônibus e voltou para casa. Quando ela chegou no interior, ela já não era mais aquela menina, aquela jovem menina que estava indo enfrentar o desconhecido, que estava em busca do que ela não sabia nem o que estava buscando direito, mas que ela sabia que tinha que levar para casa. Então, ela conseguiu adquirir essas ferramentas ao longo da graduação dela. E ela conseguiu o que ela precisava para poder ajudar a família, que era, no caso, a agroecologia, que é justamente o curso dela. Então, a primeira coisa que ela fez assim que ela chegou foi explicar para os pais dela que aqueles fertilizantes que ele usava, que ele acreditava que era o que ia salvar o cultivo dele, na verdade estava fazendo o contrário. Porque o fertilizante, ele mata a parte viva do solo, ele mata bactérias, ele mata fungos. E esses fungos e bactérias, eles são justamente o que ajuda as plantas a absorver os recursos, os nutrientes que a gente bota ali. Então, assim, você nutre o solo, só que os fungos e bactérias, ele faz a planta absorver, por exemplo, um fósforo, coisa que ela não faria sozinha. Então, se você mata esses fungos, mata essas bactérias, você pode botar fósforo, pode botar nutriente, pode botar o que for que a planta não vai conseguir absorver. Ou então, o que ela vai conseguir absorver é uma quantidade mínima. Além disso, os moradores da região, não só a família dela, tem o costume de o quê? Você adquire uma terra, a primeira coisa que você faz é você tirar aquela mata nativa. Tipo, tem leis que obrigam a ter certa parte de área nativa. Só que para muitos produtores eles levam isso como um prejuízo. Eles pensam, ah não, eu tenho que deixar ali aquele tanto de floresta, aquele tanto de árvore inútil, aquele tanto de mato inútil e vou perder espaço que eu poderia estar cultivando e ganhando mais dinheiro. Só que não é bem assim, porque aquela área de mata nativa, ela tem animais da região, então ela tem polinizadores, ela vai ter predadores que vão comer as pragas que podem atingir aquela plantação. Então, muitas vezes você não precisaria usar um pesticida, porque, tipo, teria um roedor naquela mata que comeria um gafanhoto, comeria um inseto que estaria ali, por exemplo, comendo a sua plantação. Então, depois que a Sofia chegou, os pais dela substituíram os fertilizantes pela compostagem, que seria uma espécie de reciclagem de resíduos orgânicos, que você pega os resíduos orgânicos, que você junta eles no ambiente, você mistura com folhas, mistura com terra, matéria orgânica e forma um composto chamado humus. Humus é um composto muito complexo que ele serve como um super fertilizante para as plantas, só que ele é natural, porque ele é justamente feito de decomposição. Você cria um ambiente favorável para micro-organismos
decompor aquela matéria e depois você retorna ela para o meio ambiente. Depois de muito tempo assim que a Sofia voltou, as terras dos pais dela começaram a prosperar muito, começaram a ficar abundantes. Então ela levou para eles aquela prática que ela tinha ouvido lá atrás de agrofloresta. Agora ela entende o que é uma agrofloresta, que no caso seria o que? Você junta floresta com agricultura. Só que muito além disso, você pode juntar floresta, agricultura e animais, de vacas, carneiros, qualquer coisa, porcos, tudo que você quiser. Então Sofia aplicou tudo que ela tinha aprendido nas terras da família, ou seja, a agroecologia, que também pode ser chamada de agricultura sustentável. Se a gente for um pouco além nesse assunto, a gente chega numa coisa que chama permacultura. A permacultura é o quê? Seria um sentido mais amplo da agroecologia, porque ela não engloba só a produção de alimentos. A permacultura ela engloba saneamento. Então é possível a gente fazer um sistema de saneamento básico utilizando bananeiras. Você, ao invés de usar uma fossa, você usaria, no caso, uma fossa de bananeiras. Entendeu? Você pode fazer construções de barro, chamado bioconstrução, energia renovável, biogás, que seria a partir da decomposição de matéria orgânica, a gente pode armazenar aquele gás gerado, e isso serve para a cozinha e serve para muitas outras coisas. Permacultura significa cultura permanente, que seria o quê? Um conjunto de práticas que não impactam o meio ambiente. Seria o quê? Um modo de vida que ele pode ser permanente, que ele é completamente o contrário do que nós estamos fazendo. Até então, os seres humanos, a gente vivia num sistema de vida destrutivo. A gente só extrai, a gente só consome, a gente só descarta e nada volta. Então, de um tempo para cá, isso vem mudando. E de um tempo para cá, a permacultura também tem tomando muita força. Então, eu queria convidar vocês para levar a sustentabilidade para a sua vida. Mas não necessariamente como a Sofia. Você não precisa realmente dedicar a sua vida a isso. Mas eu queria te convidar para tomar atitudes pequenas que estão ao seu alcance. Então, assim, quando você for no mercado, evita pegar uma sacola desnecessária, evita comprar algo que você não precisa. Se você for um empresário, tenta mudar a conduta da sua empresa. O que você pode fazer para mudar, para impactar menos o ambiente, para gerar mais lixo? Hoje tem muitas empresas que elas podem te ajudar a fazer assim. Elas podem te ajudar a adotar práticas sustentáveis na sua empresa. Então a mudança, ela precisa acontecer já, e ela começa em você, ela começa em mim. Então se cada um, ninguém precisa fazer tudo. Nós temos a missão de fazer um pouco. E se cada um faz um pouco, não pesa para ninguém. Se cada um faz a sua parte, ninguém precisa fazer a parte do outro, ninguém precisa fazer muito mais. Cada um faz o básico, cada um faz o que está próximo de você. Fazendo isso, a gente deixa uma boa marca no planeta. Porque é claro que onde a gente passa, a gente deixa essa marca. Então, no caso, seria o quê? Uma pegada sustentável. E por falar nisso, pegada sustentável é o nome da minha empresa. E nós fazemos justamente agroecologia, só que urbana. Ou seja, um dos nossos maiores objetivos é trazer a natureza de volta para a sociedade, de volta para a cidade, no caso. E mostrar para as pessoas que por muito tempo a gente se botou como a parte da natureza, a gente se separou da natureza, se botou na verdade acima, sendo que nós estamos no mesmo patamar. Nós somos natureza, nós dependemos dela e a gente vive num planeta emprestado. Tudo que nós temos é emprestado. Então eu queria convidar vocês para cuidar desse planeta que ele cuida tão bem de nós há tanto tempo.